Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e este é o canal Matemática Básica. Esta é a 25ª e última aula da playlist completa sobre todos os descritores que compõem a matriz de referência do SPAES do nono ano de Matemática. Na aula de hoje, a gente vai estudar o descritor 24, que tem por redação fatorar e simplificar expressões algébricas. Esse descritor, por tratar de álgebra, fatoração, simplificação de expressões algébricas, é tido como muito complicado pelos alunos, mas a gente vai tentar mostrar que não é tão difícil assim não. Se você prestar atenção, você vai conseguir compreender, tá legal? Bom, primeiro vamos definir o que é fatoração, olha só. Fatorar significa transformar um número ou uma expressão algébrica em um produto, ou seja, em uma multiplicação. Isso é a definição de fatoração. Alguns conceitos importantes são necessários, né, para que a gente possa aprender e dominar bem esse descritor. Por exemplo, uma expressão algébrica é composta por monômios. E o que é um monômio? Olha só, aqui a gente tem um exemplo de um monômio. Menos 3x ao quadrado, y ao cubo, é um exemplo de monômio. Onde esse menos 3, que eu destaquei aqui de vermelho, é chamado de coeficiente, ou seja, o valor numérico, certo? E este valor aqui de azul, x ao quadrado, y ao cubo, é chamado de parte literal. Literal que vem de letra, né? A parte que tem as letras, certo? Então isso aqui é um monômio, tá legal? Agora, interessante, anota aí, ó. Monômios que têm a mesma parte literal, ou seja, que tem essa parte azul aqui das letras iguais, eles são semelhantes e podem ser reduzidos a um só monômio. Quer ver como é simples? Vamos ver um exemplo, olha só. Menos 2xy à quarta, mais 6xy à quarta, menos 3x à quinta, y. Observe que este menos 2, ele tem a parte literal dele, xy à quarta. E esse mais 6, ele também tem a mesma parte literal, olha só, xy à quarta. Se essas partes literais, se elas são iguais, esses dois monômios eles são semelhantes, e eu posso reduzi-los a um só. Eu repito a parte literal que é igual, xy à quarta, e faço a adição algébrica, ou seja, a soma ou a subtração, dos coeficientes, né? São os números. Estou devendo 2 e pago 6, recebo 4 de troco, mais 4. Então, vai ficar mais 4xy à quarta. Agora, esse outro número aqui, ó, não tem nenhum semelhante a ele, então não tem como fazer esse monômio. Aliás, eu vou repetir, ó. Então, esta expressão aqui é exatamente igual a esta, só que aqui ela está simplificada, tá certo? Está reduzida aos termos semelhantes. E olha que interessante, adição e subtração de monômios são realizadas dessa forma, apenas reduzindo os termos semelhantes, aqueles que têm a mesma parte literal, certo? Para você fazer uma adição algébrica, que é adição e subtração de monômios, é essa técnica aqui, tá legal? Reduz os termos semelhantes que têm a parte literal, olha só, igual. Agora atenção, multiplicação e divisão de monômios são realizadas entre os coeficientes e as partes literais separadamente. E essa multiplicação, pessoal, ela tem que obedecer a estas duas propriedades aqui da potenciação. Propriedade de multiplicação de potências que têm a mesma base e divisão de potências que têm a mesma base. Que diz assim, ó, quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, ó, a elevado a m vezes a elevado a n, observe que a é a base comum, é igual. Repete o a. E como aqui é multiplicação, eu vou somar os expoentes, eu vou somar m mais n. Se aqui fosse números, por exemplo, se aqui fosse 3 e aqui fosse 5, ia ser 3 mais 5, 8, ia ficar 3 elevado a 8. Já quando for divisão, olha só, a elevado a m dividido por a elevado a n, repete o a, que é igual, a base, e aqui, como é dividir, eu vou subtrair os expoentes. Quando é vezes, é mais. Quando é dividir, eu subtraio, é menos. Aí ficaria m menos n. Suponhamos que o m seja 8 e o n seja 3, 8 menos 3, 5, iria ficar a elevado a 5. Tá certo? Isso é bem simples. Com um exemplo fica mais fácil, olha só. Eu tenho aqui menos 5a ao quadrado b vezes 2a
ao cubo b ao quadrado. Bom, eu vou multiplicar, olha só, coeficientes por coeficientes, ou seja, números por números. Olha só, 5 vezes 2 é 10, e menos com mais do 2 vai ser menos 10. Agora eu vou multiplicar parte literal com parte literal, usando essas propriedades aqui, no caso, a de multiplicação. Ó, esse A está multiplicando por esse A, as letras são iguais, repete o A, e aqui, como é vezes, eu vou somar, ó, aqui tem 2 em cima, e aqui tem 3, 2 mais 3, 5, A elevado a 5. Esse B também está multiplicando por esse B, repete o B, e esse B não aparece, é como se tivesse 1, né, elevado a 1, então eu vou somar 1 com mais 2, 3D elevado ao cubo. Pronto, esse é o resultado dessa multiplicação. Bem simples, né? Agora vamos fazer uma divisão, do exemplo de divisão. 15x ao cubo y à quarta dividido por 3x ao quadrado y à quarta. Eu vou dividir coeficiente por coeficiente, ou seja, número por número. 15 dividido para 3, 5. Agora eu vou dividir parte literal por parte literal, ou seja, letras por letras, usando essa propriedade aqui da potenciação, ó, divisão de potência de mesma base. Olha só, aqui eu tenho x elevado ao cubo, dividido por x elevado ao quadrado. Repete o x, que é igual. Como aqui é dividir, eu vou subtrair, olha só, 3 menos esse 2 do x vai dar 1. Seria x elevado a 1. Mas quando é elevado a 1, ninguém coloca esse número, né? Subtende-se que ele está aqui, então eu coloco só o x. E o y, olha só, y elevado à quarta, dividido por y elevado à quarta, eu iria repetir o y, e 4 menos 4, 0. Ia ser y elevado a 0. E tem outra propriedadezinha da potenciação que diz que todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, y elevado a 4 dividido por y elevado a 4 vai dar 1. Então, não precisa colocar 1 aqui na frente, porque ele está multiplicando. Ele fica assim, ó, 5x vezes 1, que ia dar o próprio 5x. Então, quando o resultado aqui der 1, ou a letra elevada a 0, que é a mesma coisa de 1, não precisa colocar o valor, tá certo? Porque não vai alterar. Tá legal? E aqui fica fácil de perceber que é 1, ó. Quanto é 8 dividido para 8? 1. 10 dividido para 10? 1. Y à quarta dividido para y à quarta, ou seja, ele dividido para ele mesmo, vai dar 1. Quando é 1, não precisa colocar aqui. Tá bom? Agora, a gente tem que prestar atenção nisso daqui. É importante que vocês aprendam que são os produtos notáveis. O que são produtos notáveis? São alguns produtos, algumas multiplicações que ocorrem com muita frequência nos cálculos, nas atividades de matemática, e que dá para você resolvê-las de uma forma bem rápida e bem simplificada. Certo? E aí que a gente vai aprender aqui. Outra coisa interessante é que quando a gente for aprender a fatorar a expressão algébrica, algumas delas vai ser exatamente ou parecido o inverso, né? O inverso do produto notável. Então, é interessante que você aprenda um, para quando chegar na fatoração, você saber o caminho de volta. Tá legal? Então, vamos aqui, ó, produtos notáveis. Vamos começar com esse daqui, ó, quadrado da soma de dois termos. Por exemplo, eu tenho um termo A mais o termo B, tudo isso elevado ao quadrado, ou A mais B ao quadrado. Como é que eu faço esse tipo de produto? Aqui é como se fosse A mais B vezes A mais B, né? A base aqui multiplicada por ela mesma duas vezes. Mas para facilitar, a gente pode fazer dessa maneira mais rápida. Por isso, é para isso que serve esses cálculos de produto notável. Ó, eu vou elevar ao quadrado o primeiro termo, que é o A. Aqui ele, ó, A elevado ao quadrado. Depois, como aqui é mais, eu vou colocar mais aqui, ó, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Ou seja, 2 vezes A é 2A. 2A vezes B é 2AB. Aqui ele. Mais o quadrado do segundo termo, que é o B, mais B ao quadrado. Pronto. Essa é a forma desse produto notável, a soma, o quadrado da soma de dois termos, tá legal? Agora vamos para o quadrado da diferença de dois termos, ou seja, eu tenho dois termos, ó, A menos B a diferença, e elevado ao quadrado. É o quadrado dessa diferença aqui, tá legal? É como se fosse assim, A menos B vezes A menos B. É bem parecido com esse, vai mudar só um detalhezinho, olha só. Primeiro, é o quadrado do primeiro termo, igual esse. No caso é A ao quadrado. Agora, como aqui é menos, aqui vai ser menos. Ó. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, é a única coisa que muda. Então vai ficar menos duas vezes A é 2A, 2A vezes B é 2AB,
Como aqui é menos, ó, menos 2ab. Por fim, mais o quadrado do segundo termo é b, mais b ao quadrado. Observe que esse e esse são quase iguais. A única diferença é que quando aqui é mais, o termo do meio é mais. Quando aqui é menos, esse termo do meio é menos. Só isso, tá bom? E a gente tem outro também, olha só, o produto da soma pela diferença de dois termos. Olha só, eu tenho os termos A e B, e aqui o produto que é vezes, sendo que aqui eu estou somando o A mais o B, e aqui eu estou subtraindo o A menos B, ou seja, o produto, que é vezes, da soma pela diferença de dois termos. Tá legal? Como é que a gente faz isso aqui? Ó? Vai ser o quadrado do primeiro termo, no caso é o A ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é o B, menos B ao quadrado, e pronto. Só isso. Então, quando você pegar, por exemplo, se aqui fosse 5 mais 2 vezes 5 menos 2, você ia pegar o quadrado do primeiro, né, que é 5 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que era 2 ao quadrado. Pronto. Ia ficar 5 ao quadrado, que é 25, menos 2 ao quadrado, que é 4, 25 menos 4, 21, só isso. Bem simples, né? Bom, é muito importante, como eu já falei, conhecer bem esses produtos notáveis para poder fatorar expressões algébricas, porque algumas expressões algébricas, elas são o caminho inverso da fatoração e vice-versa. Da fatoração não, algumas fatorações de expressões algébricas são o caminho inverso dos produtos notáveis, certo? Agora vamos aprender as principais técnicas de fatoração. Existem muitas técnicas, né? A gente vai estudar agora aquelas que são mais cobradas, né, nos descritores do SPAES, que é fator comum em evidência, fatoração por agrupamento, certo? E fatoração do trinômio quadrado perfeito TQP, e ainda tem mais outro, produto da soma pela diferença de dois termos, sendo que essa daqui está intimamente ligado com esses dois produtos notáveis, e esse daqui, ó, está intimamente ligado com este produto notável. Tá legal? Vamos começar por fator comum em evidência, ou seja, uma fatoração por fator comum em evidência. É só seguir os seguintes passos. Bastante atenção que você vai conseguir entender bem direitinho. Olha só. Tenho aqui o exemplo. 6x ao quadrado y à quarta mais 4x à sétima. O primeiro passo é o seguinte, ó. Encontrarmos o fator comum a esses dois monômios. Ó. Aqui um monômio e aqui o outro. Que é 2x ao quadrado. Por que esse 2x ao quadrado é um fator comum? Porque 2 é um divisor comum entre os coeficientes 6 e 4. Ou seja, o 6 e o 4 dá para dividir por 2. Todos dois, né? E x é a letra comum. Ó. Aqui tem letra x e aqui também tem letra x. Y não é comum. Y só tem nesse monômio, no outro não tem. Certo? E observe que eu vou escolher a letra comum que tem o menor grau. Mas aqui, ó, essa daqui tem x elevado a 2 e essa tem x elevado a 7. A mesma letra x, comum, só que uma tem grau 2 e a outra tem grau 7. Eu vou escolher a que tem o menor, que é 2. Então, o fator comum encontrado aqui vai ser 2, que é o número, divisor comum a 6 e 4. E x ao quadrado, que é a única letra que tem nos dois monômios, com o menor expoente, que é o 2, grau menor. Bom, feito isso, eu vou colocar aqui o fator comum que eu encontrei, certo? E agora eu vou fazer o quê? Em seguida, dividimos cada monômio pelo fator comum encontrado, que é esse aqui, ó. E colocamos o resultado deles parentes. Então, eu vou começar dividindo esse monômio aqui, olha só, esse daqui, por esse fator comum. A gente já aprendeu como é que faz isso daqui. Lembra na divisão de monômios? Olha só, eu vou dividir número por número. 6 dividido para 2, 3. E aqui, ó, x ao quadrado dividido para x ao quadrado, ele dividido para ele mesmo vai dar 1. Lembra que quando é 1 não precisa colocar? E o y à quarta, aqui não tem y à quarta para dividir, eu repito ele aqui. Pronto. Agora eu vou dividir o segundo monômio. 4 dividido para 2 vai dar 2. Mais, aqui também é mais que mais 2. X a 7 dividido por x ao quadrado, a gente já aprendeu, ó. Repete o x. Como é divisão, eu vou subtrair 7 menos 2, 5, x à quinta, ok? Fechou o parênteses? Então, essa expressão aqui é um produto, tá vendo? Esse 2x ao quadrado está multiplicando
tudo que tem aqui dentro desse parênteses. Então, aqui eu tenho um produto que é a expressão algébrica fatorada. E essa é a técnica de fator comum em evidência, tá legal? Vamos agora para a técnica de agrupamento, fatorar por agrupamento, ok, pessoal? Seguir os seguintes passos, olha só. Está aqui o exemplo, olha só. 6x ao quadrado b mais 42x ao quadrado menos y ao quadrado d menos 7y ao quadrado. Bom, como nem todos os monômios têm fator comum, fazemos grupos dos que possuem algo em comum. E em seguida, fatoramos cada grupo com a técnica de fator comum em evidência explicada, né, no exemplo anterior. Por exemplo, ó, esse 6x ao quadrado d, aqui tem a letra x, certo? Aqui também tem x, mas aqui não tem. Aqui tem y e aqui tem y, mas aqui não tem. Aqui o 6 e o 42 dá para dividir, né? Todos eles dá para dividir por 6. Mas aqui esse daqui não dá, e nesse aqui não dá. Então a gente percebe que todos eles não têm uma coisa em comum. Vamos agrupar. Ó, esse grupinho aqui, ele tem uma coisa em comum, vamos ver? Olha só. Grupo que tem 6 como divisor comum entre 6 e 42, ó. 6 dividido para 6 vai dar 1, e 42 dividido para 6 vai dar 7, então é um divisor comum. E ele também tem a letra x, né, como uma letra comum, ó. X, aqui também tem x. Nesse caso, ambas, né, têm o mesmo expoente que é 2, o grau é o mesmo. Né? Se tivesse um maior do que o 2, eu escolher o menor que era o 2. Portanto, o fator comum aqui vai ser 6x ao quadrado. Esse é o fator comum. Aí a gente vai fatorar esse grupo pela técnica de fator comum em evidência que a gente viu no exemplo anterior. Repete aqui, né, o fator comum. E aqui eu vou dividir, olha só. 6 dividido para 6 é 1, por enquanto não precisa colocar. X ao quadrado dividido por x ao quadrado também vai dar 1, por enquanto não precisa colocar, só se aqui também desse 1, aí eu tenho que colocar o 1. E o b, aqui tem b, aqui não tem nada, então repete somente o b aqui, tá certo? Agora vamos para esse outro monômio. 42 dividido para 6 vai dar 7, ó. Mais 7. E x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Não precisa colocar 1, fechou aqui o parênteses. Então aqui eu tenho a expressão algébrica fatorada deste grupo, tá certo? Esse outro grupo aqui, se você for observar, ele também vai ter algumas coisas em comum. Observe que o coeficiente aqui é menos 1 e aqui é menos 7. Então os números não tem nada em comum, né? Não tem um divisor em comum. No entanto, as letras têm, ó, tem y ao quadrado, aqui também tem y ao quadrado. Então, esse grupo tem isso daí em comum. Agora, olha que interessante. Se todos os monômios do grupo forem negativos, como esse daqui, ó, é negativo e esse monômio é negativo, o fator comum também vai ser negativo. Agora, se tiver misturado termos negativos com termos positivos, ou todos positivos, então o fator será positivo. Observe que aqui, ó, era todos positivos. Esse era mais, esse também é mais. O fator comum é positivo. Se tivesse aqui um menos e um mais, o fator comum também é positivo. Agora aqui, quando os dois é menos, o fator comum é negativo. Tá bom? Então esse grupo ele tem o quê? O y como letra comum e com o mesmo expoente que é 2. Né? E como os dois são negativos, vai ser menos y ao quadrado. Não tem o coeficiente, né, em comum. Né? E aliás, é como se tivesse, né? Porque é 1, né? 1 dá para dividir para 1, e aqui o 7 também dá para dividir para 1, tá bom? Então vamos dividir, né? Vamos fatorar esse grupo por fator comum em evidência. Repete o fator comum em evidência, e agora eu vou dividir, olha só. Primeiro eu vou fazer aqui o joguinho de sinal, ó. Menos com menos aqui vai ficar mais, né? Menos dividido para menos vai ficar mais. Y ao quadrado dividido por y ao quadrado dá 1. Não precisa colocar 1 por enquanto. E aqui tem b, aqui não tem b, repete o b. E aqui, ó, 7 dividido, aqui é como se fosse 1, certo? É 1y ao quadrado. Então, 7 dividido para 1 é 7. Menos com menos, mais 7. E aqui eu tenho y ao quadrado dividido por y ao quadrado, que vai dar 1, não precisa colocar 1. Fechou o parênteses. Essa é a expressão algébrica fatorada desse grupo. Feito isso, fatorou-se os dois grupos, o que a gente faz?
multiplicamos os fatores comuns encontrados, que é esse daqui, ó, 6x ao quadrado e menos y ao quadrado, por esse valor aqui, ó, que é igual, b mais 7. Fica assim, ó, 6x ao quadrado menos y ao quadrado, que é esse, né, menos esse, tudo dentro do parênteses, multiplicado por b menos 7. Na verdade é b mais 7, pessoal. Vocês desconsiderem esse menos aqui, ó, porque aqui é mais, tá certo? Ó, é b mais 7, tem que ser igual. Professor, se eu fiz essa fatoração e aqui esses números aqui, ó, essa expressão que ficou aqui dentro do parênteses, nos grupos, não é igual. Então não dá para resolver por agrupamento, tem que tentar outra técnica, tá bom? Para resolver por agrupamento, isso aqui tem que ficar igual para dar certo, tá bom? Então só desconsidere esse menos, ó, que aí é mais aqui também é mais, tá bom? Muito bem. Então, agora a gente vai aprender a fatoração do trinômio quadrado perfeito, também conhecido como TQP. Olha só. Seguir os seguintes passos. Olha só. Primeiro ele é trinômio porque tem 3 monômios, ó. 1, 2 e 3. Então você vai seguir esses procedimentos, ó. 64x ao quadrado mais 48xy mais 9y ao quadrado. Observe se 2 ou dos 3 monômios, geralmente o primeiro e o terceiro, mas isso não é regra, pode mudar a ordem, se eles têm raiz quadrada exata. Caso tenha, extraia suas raízes e acrescente o sinal do outro monômio, que seria esse, no caso. Né, que neste exemplo é mais. Coloca o resultado entre parênteses e eleva ao quadrado. Vamos ver. Ó, esse monômio, vamos calcular a raiz quadrada de 64. É 8. E aqui, ó, esse x ao quadrado, com essa raiz quadrada, eles vão se anular, ó. Aí fica só o x fora, tá certo? Vamos para esse outro aqui, ó. Raiz quadrada de 9 é exata, que é 3. E eu posso, né, anular esse 2 com essa raiz quadrada também, ó. Potência ao quadrado com raiz quadrada se anulam, fica só o y, certo? Feito isso, eu vou pegar esse mais aqui, ó, e vou colocar aqui, certo? Ó. Coloquei ele aqui. E aí eu coloco tudo dentro do parênteses e elevo ao quadrado. O que é que eu faço agora? Em seguida, multiplique o expoente 2, que é esse aqui, ó, pelos 2 termos do parênteses, que é esse mais esse. Certo? Se esse produto for igual ao termo que não foi extraído a raiz quadrada, ou seja, se eu calcular esse produto e for igual a esse aqui, que é o que não extrai a raiz quadrada, então temos a forma fatorada da expressão, que é um produto notável, a mais b ao quadrado ou a menos b ao quadrado. Certo? No caso aqui vai ser mais porque o do meio é mais. Então vamos fazer a continha aqui para ver. Ó. 2 vezes 8x vezes 3y. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 3, 48. X vezes y, xy. 48xy mais, né, positivo, é igual a esse daqui. Então, como isso daqui vai ser exatamente igual ali, então a gente tem que isso daqui é a forma fatorada dessa expressão. Tá certo? Como isso daqui, ó, 8x mais 3y está elevado ao quadrado, eu posso representar em forma de produto, multiplicando ele por ele mesmo 2 vezes. Ó, 8x mais y vezes 8x mais y, ou seja, ele ao quadrado. Tá legal? Então, aqui a gente tem a expressão algébrica fatorada com um caso de fatoração do trinômio quadrado perfeito, TQP. Bom, fatoração do produto da soma pela diferença. Tudo ligado também com o produto notável que a gente viu, né? Bom, seguir os passos. Aqui é um exemplo. 49x à quarta menos 16x à sexta. Primeira coisa, observe se há apenas 2 monômios, ó, 1 e 2. Só tem 2. Em seguida, observe se um é positivo e o outro é negativo. Esse não tem sinal, é mais, e esse é negativo. Tranquilo. Depois, observe se os monômios têm raiz quadrada exata. Caso tenham, extrai as raízes. Vamos observar aqui. Ó. A raiz quadrada de 49 é 7. E aqui esse 4, como aqui é 2, ó, aqui o expoente é 2, eu posso dividir para simplificar. Ó. 4 dividido para 2 vai dar 2. Então aqui vai ser x ao quadrado. É exato. Vamos testar o outro monômio. A raiz quadrada de 16 é 4. Tá certo? Esse 6 eu vou ter que dividir por esse quadrado daqui. Não aparece, mas aqui é 2. Olha só. 6 dividido para 2 é 3, então aqui vai ser x ao cubo, também deu exato. Tá legal?
Bom, como deu exato, o que eu vou fazer? Transforme as raízes em um produto de soma pela diferença. Né? Daqui as raízes que eu achei, né? Eu vou somar, olha só, eu vou botar 7x ao quadrado mais 4x ao cubo, aqui, vezes 7x ao quadrado menos 4x ao cubo. Observe que são os mesmos valores das raízes, ó, esse e esse, ó, aqui, aqui e aqui, aqui, só que um aqui é mais e o outro é menos. Dessa forma, eu tenho a expressão algébrica fatorada no caso da fatoração do produto da soma pela diferença, que é exatamente o inverso, tá certo? Que é exatamente o inverso do produto notável que a gente aprendeu no início da aula, né? Produto da soma pela diferença de dois termos. Tá legal? Bom, na atividade vai ficar mais claro ainda e algumas dúvidas serão sanadas. Vamos lá. Questão que caiu no SPAES, olha só. A forma mais simples da expressão algébrica, 3y, tudo isso elevado ao quadrado, não é só o y, é tudo isso, menos y ao quadrado mais 3y ao quadrado, é. Aí nós temos as opções. Bom, como aqui tudo isso aqui está elevado ao quadrado, é 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, que é 9, né? Primeiro vamos resolver essa potência. E y elevado ao quadrado vai ser y ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, y ao quadrado, y ao quadrado. Segundo, reduzimos os termos semelhantes. Olha só, aqui eu tenho menos 1y ao quadrado e mais 3y ao quadrado. Eu estou devendo 1 e pago 3, recebo 2 de troco, mais 2y ao quadrado. 9y ao quadrado com mais 2y ao quadrado, 9 com mais 2 é 11, certo? Ó, são semelhantes. 11y ao quadrado, resposta correta, item D. Tá legal? Aqui não precisou de fatoração, apenas simplificar, né? Reduzindo os termos semelhantes. Atividade 2, também caiu no SPAES. Observe a expressão algébrica, 2x mais 8 sobre x ao quadrado menos 16. Qual é a forma simplificada dessa expressão? Olha só, a gente tem que resolver ou tentar fatorar ou simplificar o numerador e também o denominador. Aqui no numerador, 2x mais 8, a gente pode perceber que dá para fatorar por fator comum em evidência. Por que dá para fatorar assim? Porque tanto esse monômio como esse tem um divisor em comum. Ó, o 2x dá para dividir por 2 e o 8 também dá para dividir por 2. Ele tem um 2 como divisor comum, tá certo? Aqui ele. Agora, eu vou colocar o parênteses e dividir esse 2x pelo 2. Ó. 2 dividido para 2 é 1. Não precisa colocar 1 aqui por enquanto. E aqui tem x, aqui não tem x. Olha só, repete o x. Tá certo? Agora vamos dividir, né, esse segundo termo, que é o 8. 8 dividido para 2 é 4, mais com mais 4, pronto. Eu já fatorei, ou seja, eu transformei num produto, ó, era uma soma, eu transformei num produto, então eu fatorei. 2x mais 8 é a mesma coisa de 2 vezes x mais 4, tá certo? Agora, eu vou botar o traço da fração, e aqui, se você prestar atenção, ó, x ao quadrado menos 16 vai ser aquele típico caso do produto da soma pela diferença. Ó, eu só tenho dois termos, sendo que um é mais e o outro é menos, e as raízes desses dois termos eu posso calcular que elas vão ser exatas. Olha só, a raiz quadrada de x ao quadrado, eu corto a raiz com esse 2, tudo é quadrado, o x vem para cá. A raiz quadrada de 16 é 4, certo? Então, como teve raízes exatas, é só eu colocar um mais aqui, ó, x mais 4, vezes x menos 4, produto da soma pela diferença. Agora, olha que interessante. Aqui em cima eu só tenho vezes, que é produto, ó, 2 vezes x mais 4, e embaixo eu tenho x mais 4 vezes x menos 4. Como aqui eu só tenho um conto de vezes, e também de vezes aqui, e a fração que é divisão, e imaginando que o parênteses represente um número só, eu posso cortar os parênteses que tiver valor igual. Eu posso cortar esse x mais 4 com esse x mais 4. O que é que sobrou? Sobrou esse 2 e esse x menos 4 embaixo, que é o item C. Tá certo? Atividade de número 3. Pense em um número x, diferente de zero, eleve-o ao quadrado e some com o dobro desse número x. Depois, divida essa soma pelo próprio x.
Utilizando seus conhecimentos de fatoração e após simplificarmos esta expressão, qual será o resultado? Bom, vamos fazer o passo a passo. Pense em um número x. Ok. Agora eleve-o ao quadrado. Aqui, x elevado ao quadrado. Some com o dobro do x. O dobro do x é 2x. Somar é mais. Divida pelo próprio x. Dividir, ó, fração é divisão. Estou dividindo tudo isso pelo próprio x. Certo? E após isso, vamos fatorar e ver qual é que vai ser o resultado. Olha só. Aqui, pessoal, x ao quadrado mais 2x, eu posso fatorar por fator comum em evidência. Certo? Cuidado para não confundir por produto da soma pela diferença, porque tem dois termos, mas esse aqui tem raiz exata, esse aqui não tem raiz quadrada exata. E os dois são mais. Então não dá para dividir, não dá para fatorar por produto da soma pela diferença. Então vamos lá, o que é que tem em comum aqui? Ó? A letra x e a letra x, sendo que aqui ela está elevada a 2 e aqui ela está elevada a 1 porque não aparece. Então o fator comum aqui vai ser somente a letra x e eu vou pegar o menor expoente que é o 1. Certo? Faço o tracinho, perdão, o parênteses e vou dividir, olha só. X ao quadrado dividido para x, eu repito x, e aqui é como se fosse elevado a 1, como é divisão, subtrai, ó. 2 menos 1, 1, x elevado a 1 não precisa colocar. Agora, 2x dividido para x, esse x é como se fosse 1, né? Aqui 1x, então 2 dividido para 1 é 2, mais com mais 2. X dividido para x dá 1, quando dá 1 não precisa colocar. Então, fechou o parênteses. Eu já fatorei essa parte de cima do numerador da fração por fator comum em evidência. Embaixo não tem o que fazer, né? Já está só uma letra x, repete. Agora observe que aqui eu tenho um produto fatorado, ó, x vezes o parênteses que tem x mais 2. Tudo isso dividido pelo x, como aqui só tem uma conta de vezes e aqui tem uma divisão, eu posso cortar esse x com esse x, que foi que sobrou, x mais 2, item A. Tá certo, pessoal? Atividade número 4, olha só. Observe a expressão algébrica. 4x ao quadrado menos 9x ao quadrado. Tudo isso sobre 4y ao quadrado menos 9x ao quadrado sobre 2y mais 3x. Simplificando a expressão, obtém-se. Então vamos tentar simplificar isso aqui. Olha só, está aqui a expressão. Aqui em cima, pessoal, ó, eu tenho dois termos, sendo que um é mais e o outro é menos. Se eles tiverem raiz exata, vai ser produto da soma pela diferença. Vamos testar? Ó, a raiz quadrada de 4 é 2. Eu corto esse 2 com essa raiz, o y vem para fora, ok, aqui deu exato. A raiz quadrada de 9 é 3. Eu corto esse quadrado, essa raiz quadrada com esse quadrado do expoente, o x vem para fora, deu exato. Se deu exato, sendo que um é mais e o outro é menos, e só são dois termos, então vai ser isso aqui mesmo, produto da soma pela diferença. Então, eu vou botar aqui um mais, são mais esses dois termos, vezes um menos, subtraindo esses dois termos. 2x mais 2y mais 3x, vezes 2y menos 3x. Agora, aqui embaixo não tem o que fazer, ó. O número 2 não tem um divisor comum com 3 e o y não é comum com o x. Então, não dá para fatorar. Mas observe que aqui eu tenho 2x mais y multiplicado por um 2x menos um y. E esse número, ó, é exatamente igual a esse aqui de baixo. Certo? É como se isso aqui fosse uma coisa só, isso aqui também eu posso cortar. Sobrou o quê? 2y menos 3x, certo? Que é o item A, 2y menos 3x. Tá bom? Vamos para a quinta e última questão desta videoaula, que diz assim. Simplifique a expressão algébrica. Essa aqui é a expressão algébrica. 4x ao quadrado mais 4xy mais y ao quadrado, vezes 3x ao cubo mais 6x, tudo isso sobre 4x ao quadrado menos y ao quadrado vezes 3x. Ok? O resultado obtido foi, vamos lá. Aqui a expressão, esse parênteses aqui parece com o trinômio quadrado perfeito. Para a gente ter certeza, a gente tem que testar. Vamos primeiro saber se ele tem dois itens com raiz exata. Vamos testar esse aqui que estão ao quadrado. Olha só, raiz quadrada de 4 é 2. Eu corto essa raiz quadrada com esse expoente quadrado, o x vem para fora. Aqui deu certo. Vamos testar esse daqui. Normalmente é o primeiro e o terceiro, mas isso não é regra.
Aqui eu posso cortar essa raiz com esse 2 de expoente, o y vem para fora, então sim, até aqui deu certo, tem raiz exata. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mais e colocar aqui, fechar o parênteses e elevar ao quadrado. É assim que a gente fatora o trinômio quadrado perfeito. Agora eu vou testar, olha só. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes x é 4x. 4x vezes y, 4xy. Ó, deu igual aqui, mais 4xy. Deu igual? Ótimo. Essa é a fatoração do trinômio quadrado perfeito aqui. Agora, esse outro aqui, olha só, é por fator comum em evidência. Se você observar, esse 3 e esse 6, os dois dá para dividir por 3, eles têm um divisor comum. E aqui tem a letra x, e aqui também tem a letra x. Sendo que aqui está elevado a 1 e aqui está elevado a 3. Eu vou pegar que está elevado ao menor número, que é 1. Então, o fator comum em evidência aqui vai ser 3x. 3 porque é divisor de 3 e 6, o maior possível no caso. E o x sozinho porque esse está elevado a 3 e esse está elevado a 1. Eu pego o que tem um expoente menor grau. Abro parênteses, vamos dividir agora. Ó. 3 dividido para 3 é 1, não precisa colocar. X ao cubo dividido por x, repete o x. E 3, aqui é 1, né? Como aqui é divisão, vou subtrair. 3 menos 1 desse x vai ficar 2x ao quadrado. Agora vamos dividir aqui. 6 dividido para 3 é 2. Mais o mais 2. E x dividido para x é 1, não precisa colocar, fecha o parênteses. Agora, esse outro aqui, está dentro do parênteses, esse binômio, se você analisar, ele parece com o produto da soma pela diferença. Mas a gente só sabe testando. Vamos lá. Vamos calcular aqui, olha só, porque só tem dois termos, sendo que um é positivo e outro é negativo. Vamos testar se eles têm raiz exata. Raiz quadrada de 4, 2. Corto essa raiz com esse expoente 2, o x vem para fora. E aqui, olha só, eu posso cortar essa raiz com esse expoente 2, o y também vem para fora. Deu raiz exata? Então é produto da soma pela diferença. Então vou colocar aqui a soma deles vezes a diferença deles. Ó. 2x mais y vezes 2x menos y. Esse vezes 3x não tem o que fazer com ele, é só repetir por enquanto. Agora, observe que 2x mais y ao quadrado é a mesma coisa que 2x mais y vezes 2x mais y. Tá certo? Ó? É ele vezes ele mesmo, duas vezes. O resto eu repito. Ó. Vezes 3x mais x ao quadrado mais 3x vezes x ao quadrado mais 2 sobre 2x mais y vezes 2x menos y vezes 3y. O resto eu só repito. Agora vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode cortar. Porque aqui em cima eu tenho vários produtos. Ó. Esse parênteses está multiplicando esse parênteses, que está multiplicando esse 3x, que está multiplicando esse parênteses. Tudo isso dividindo por esse parênteses, que está multiplicando esse parênteses, e está multiplicando esse 3x. Como só tem multiplicação e divisão da fração, eu posso cortar o que tiver igual em cima e embaixo. Ó, esse 2x mais y é igual a esse 2x mais y, eu posso cortar. Certo? E esse 3x é igual a esse 3x, eu também posso cortar. O que foi que sobrou? Olha só, sobrou 2x mais y aqui ele, vezes x ao quadrado mais 2 daqui ele, sobre 2x menos y daqui ele. Então, o item correto vai ser o item C, certo? Bom, pessoal, aqui a gente encerra a sequência de videoaulas, né, com todos os descritores que compõem a matriz de referência do SPAES. Espero que vocês tenham aprendido, que tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal, isso é muito importante. Alguns alunos apenas assistem a videoaula, mas não se inscrevem no canal e nem ativam o sininho. Ativa o sininho para receber as notificações também, tá legal? Forte abraço a todos, que Deus abençoe sempre.